Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Venham a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão repouso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus. Todos os sofrimentos, miséria, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições recaem com todo o seu peso e nenhuma esperança ameniza seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: venham a mim todos que estão fatigados, e eu os aliviarei. Entretanto, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois impõe como dever o amor e a caridade. Consolador prometido. Se me amam, observem meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e lhes enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente com vocês. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecerão, porque ficará com vocês e estará com vocês. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará recorrer tudo o que lhes tenho dito. São João. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo disse. Se, portanto, o Espírito de verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que Cristo não disse tudo. Se vem relembrar o que Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo predito para cumprir a promessa de Cristo. O Espírito de verdade preside seu estabelecimento, chama os homens à obediência da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo só disse em parábolas. Cristo disse: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta intencionalmente o véu de certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como sentir-se feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e no destino da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra o objetivo deles, indicando-os como crises salutares, que produzem a cura, e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este o auxilia em seu progresso e o aceita sem murmurar, como o operário aceita o trabalho que lhe garante o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente
não se apodera mais de sua alma, fazendo-lhe ver do alto as coisas, da importância das vicissitudes terrenas, se perde no vasto e esplêndido horizonte que descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Desse modo, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Conclama os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora entre os filhos de Israel desgarrados, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como outrora, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, amarrei em feixes o bem esparso da humanidade e disse: venham a mim todos os que sofrem. Mas os homens ingratos se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de Deus e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, se socorram mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que já não vivem na terra e que clamam: orem e creiam. Pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual as virtudes que tiverem cultivado devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos que compreendem as trevas de suas inteligências, não afastem o archote que a clemência divina coloca em suas mãos para iluminar seu caminho e reconduzi-los, filhos perdidos, ao regaço de seu Pai. Sinto-me realmente tocado de compaixão com suas misérias, por sua imensa fraqueza, para não estender uma mão que socorre aos infelizes desgarrados, que vendo o céu caem no abismo do erro. Creiam, amem, meditem nas coisas que lhes são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele tomaram raízes não se origem da humanidade. E eis que no além-túmulo que vocês julgaram ser o nada, vozes lhes clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sejam os verdadeiros da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar também suas lágrimas. Operários, tracem seu sulco, recomecem no dia seguinte o rude trabalho da véspera. O trabalho de suas mãos fornece o pão terrestre aos corpos, mas suas almas não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de seus pensamentos. Quando soar a hora do repouso,
quando a trama da vida escapar de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirão surgir e germinar em vocês minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e seus suores e misérias formam o tesouro que deve torná-los ricos das esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de todos vocês talvez será o mais resplandecente. Em verdade, lhes digo, aqueles que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruam-se na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e lhes mostra o objetivo sublime da provação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe seus ciúmes contra os ricos do mundo, que são com frequência muito miseráveis, porque as provas deles são mais perigosas que as suas. Estou com vocês, e meus apóstolos os instruí. Bebam da fonte viva do amor e preparem-se, cativos da vida, a lançar-se um dia livres e alegres no seio daquele que os criou, fracos para torná-los perfectíveis, e que quer que vocês mesmos modelem sua maleável argila, a fim de serem os artífices de sua imortalidade, o Espírito de Verdade. Paris, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer-lhes o remédio que deve curá-los. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Venham, portanto, a mim, vocês que sofrem e se encontram oprimidos, e serão aliviados e consolados. Não procurem em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo a seus corações por meio do Espiritismo. Escutem-no, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de suas almas coloridas. São monstros que sugam seu sangue mais puro e que causam chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, possam seguir sua lei divina. Amem e orem. Sejam dóceis aos Espíritos do Senhor. Invoquem-no do fundo do coração. Então, ele lhes enviará seu Filho bem-amado para instruí-los e dizer-lhes estas boas palavras. Aqui estou. Venho porque vocês me chamaram. O Espírito de Verdade, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de cada lágrima, colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação, que são uma oração contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo lhes cabem como porção. Tomem, portanto, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serão fortes, porque resumem todos os deveres que a caridade e a humildade lhes impõem. O sentimento do dever cumprido lhes dará repouso do espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não tem mais desfalecimentos, pois o corpo tanto mais sofre quanto mais profundamente o espírito for atingido.
O Espírito de Verdade, 1863.